Salve, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vambora com o podcast de hoje, o último podcast da semana. Afinal de contas, hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira, sempre um dia muito interessante, né? Brincadeiras à parte, vamos falar da rodada de quinta, os jogos de quinta-feira, e temos um novo líder. Habemos novo líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo. Combinação de resultados favorável, né? Com o Flamengo perdendo no Maracanã, o Botafogo vencendo fora no Barradão e dorme na liderança. O torcedor do Botafogo dorme feliz. Empatado em pontuação, mas na segunda colocação o Palmeiras também venceu no Allianz Parque. Gols relâmpagos do Palmeiras para construir a vitória de 3-1, né? Vambora, vamos comentar os placares da rodada, vamos passar pelo Viralizou do GE, deixar os créditos ao GE, então, antes de mais nada, tá aqui, a gente vai passar pelo Viralizou, alguns grandes momentos da rodada. Vamos falar do Abel, né, que na coletiva usou um termo aí que vem gerando debate, discussão. Aqui a gente sempre fala de tudo. Antes que o torcedor palmeirense fique chateado, quando são xenófobos com o Abel, chamando ele de português, né, fazendo apologia às suas origens, a gente fala aqui também. E quando o Abel usa um termo, uma expressão infeliz, na minha opinião, a gente tem que falar também, né? Não tem jeito, não adianta a gente fazer um recorte de um ponto de vista apenas, né? Vamos falar de Corinthians, possíveis reforços, quanto que o Balotelli pediu de salário, quase 2 milhões de reais, pouquinha coisa para um clube que está com a saúde financeira em dia. Então vambora. Aí o torcedor vai ficar maluco, né? Pô, só falar do Corinthians vai falar mal, mas não tem como falar bem. Se estivesse ganhando, se tivesse tudo em dia, a gente estaria falando bem. Nos últimos anos, a gente só tem como falar mal, infelizmente. Lamentavelmente é isso. Mas vamos embora, vai. Palmeiras 3-1 para cima do Atlético Goianiense. Chegou a fazer o primeiro gol. Belo gol, aliás. Só que o Atlético Goianiense chega à igualdade com um gol ainda mais bonito. Talvez entre no hall dos gols mais bonitos do campeonato. Surreal. Absolutamente surreal. Deixa eu clicar aqui para ver quem foi, né? Para não cometer uma gafe. Foi o Shailon. Foi o gol do Shailon. Cara, impressionante o gol do Shailon. Ele chuta do meio da rua. Tapa seco, a bola pega o efeito saindo do gol, entra no ângulo. Você viu o lance em câmera lenta, o Everton lá, aí a bola vai saindo dele. Um golaço, cara, golaço. Vai entrar no hall dos gols mais bonitos do campeonato, se não mais. Impressionante, um belo tapa, um belo chute. Pode falar, pô, nunca mais vai fazer um gol desse. Certamente que não, mas fez. O que importa é que fez. Vai ficar muita gente falando, né? Pô, nunca mais vai fazer um gol desse. Não vai mesmo. Não vai mesmo. Mas o importa é que fez. Tá na história, tá no placar, né? Mas aí o Palmeiras, no segundo tempo, já fez 2 gols, sim, relâmpagos, né? No Viralizou tem até um meme com isso, questão de minutos. Tava mostrando o gol, o replay do segundo gol, quando o Palmeiras chega ao terceiro gol. Então, assim, muito rápido. É um time veloz, com fome de bola. Isso já foi no primeiro tempo. Quando estava empatado, já estava mais contundente na partida. Teve oportunidades. Vamos ser justos, o Atlético teve chance de fazer 2-1, teve. O Palmeiras teve chance de fazer 2-1 ainda no primeiro tempo, teve. O Rony perdeu um lance espetacular, absurdo o lance que ele perdeu. Mas perdeu. E aí no segundo tempo também, pô, o Atlético teve chance de fazer mais um golzinho? Teve também. Então assim, são jogos um jogo de movimentado. O Palmeiras foi melhor, o placar diz isso. E pelas oportunidades criadas, poderia ter sido mais elástico, poderia ter feito um gol ali, aqui. Sim, mas o Palmeiras mereceu a vitória. Um time brigador. O Estevão mais uma vez, o terceiro gol não foi dele, foi contra, mas o Estevão, ele fez a jogada, né? Mais uma vez Estevão fazendo uma bela partida. O garoto é muito habilidoso mesmo. Muito habilidoso. É impressionante que joga esse garoto. Já tá vendido, né? É impressionante a personalidade. Como ele assume esse protagonismo e vai pra cima. E ajuda o Palmeiras. E se o Palmeiras venceu, o Flamengo perdeu no Maracanã. Cara, que resultado. Porque o Fortaleza sai na frente
E aí a gente fica olhando e fala, pô, isso no começo do jogo, a virada do Flamengo vai vir numa questão de tempo. O Flamengo tem sido um time, assim, às vezes toma um gol, busca empate, né? Então é um time que constrói o resultado ao longo do jogo, mesmo saindo atrás. E aí chega a igualdade com o Pedro, o pênalti é discutível, muita gente vai falar, não foi, foi. O que importa é que teve o pênalti, o Pedro foi lá e fez. E aí El Gato, é sempre ele. Impressionante, que fase, hein? Que fase do Lucero. Foi lá e fez o segundo gol. Fortaleza sai do Maracanã com uma baita de uma vitória. Uma baita vitória. Pontua mais uma vez. E abre o caminho, né, para a liderança do Botafogo e do Palmeiras. Palmeiras que já havia vencido. Até então, o Palmeiras já sabia que era líder, mas aguardava o Botafogo. Que o Palmeiras jogou primeiro na rodada. O Flamengo começou um pouquinho depois. E o Botafogo foi jogar depois, hein? Foi jogar depois de mais de uma hora. Então, o Palmeiras já sabia que ia ser líder. Só precisava saber se ia ser depois, naquele momento, naquelas poucas horas. Só precisava saber se seria líder ou vice-líder. E acabou ficando com a vice-liderança por uma questão de saldo de gols. Tá aqui o Criciúma 1, Fluminense 1. O Criciúma sai na frente. O Fluminense vai buscar o resultado. Uma boa partida do Fluminense. Fábio fazendo defesas importantíssimas, mas o que muda para mim, quando a gente fala de Fluminense, o que muda é a atitude dentro de campo, é como os atletas se comportaram dentro de campo. A fase é ruim, teve gol impressionante que não saiu, teve defesas impressionantes do Fábio, teve tudo isso. Quando a fase é ruim, a fase é ruim mesmo. Só que são pequenos passos, cara, assim, parece clichê isso que a gente fica falando. Parece clichê, mas quando a fase está ruim, as coisas não acontecem no Campeonato Brasileiro. E quando a fase está boa, a coisa acontece. É assim, a gente não precisa falar de misticismo, né? De vibrações. É assim que acontece. Tem tudo a ver com a confiança, obviamente. Pô, a gente trabalha, criamos oportunidades, mas a confiança está em baixa. Né? A confiança está em baixa. Então, quando você está numa boa fase, está com a confiança em dia, tudo que você faz costuma dar certo. E quando você está com a confiança lá embaixo, poxa, eu posso trabalhar muito, eu posso me dedicar muito, mas você não está confiante. E as coisas não acontecem. Então, são pequenos passos. É importante para o Fluminense parar de perder, e o Flu conseguiu parar de perder. Então, são pequenos, são baby steps, como dizem no inglês, né? Passos de neném. Vamos devagar e evoluindo e construindo e consolidando. A garotada tá pedindo passagem. Daqui a pouco tem o Thiago chegando. Então acho que é aos poucos. É aos poucos. Você apostar em quem tá entregando, em quem tá se dedicando nesse momento. Não que você não pode confiar na galera que tava lá, pessoal que eventualmente vai voltar da Copa América, vai voltando de lesão, vai se recuperando fisicamente, mentalmente o time tá quebrado, tá fragilizado. Então é uma construção. Você precisa pegar, pô, eu tô treinando com esse time base, mas esse time base tá sem confiança. O que a gente vai fazer? Pô, precisamos parar de perder, primeiramente. Então vamos pegar quem tá mais confiante para jogar. Você, pô, mas a gente nunca treinou junto, não me interessa. Assim, você tá confiante para jogar? Tô. Então é isso. Agora a gente precisa parar de perder. E para parar de perder, a gente tem que ter em campo quem tá com mais confiança. Não tem jeito. Atlético Mineiro 2, São Paulo 1, jogo cheio de toma lá da cá. E o Zubeldia ficou pistolaço, né, depois do jogo. Cara, se a gente ri porque, cara, é impressionante, né? Na coletiva, e eu faço até o convite pro torcedor, ou você mesmo que não é torcedor e não viu, cara, o Zubeldia tava muito bravo, e discutindo com o repórter que fez a pergunta, ele até levantou da cadeira para mostrar como é que foi o lance do gol do Paulinho, que ele falou que bateu na mão, e levantou, tava pistolaço. Assim, a gente dá risada, mas o que eu queria falar desse comportamento do Zubeldia é que o torcedor se vê representado. Isso para mim é muito significativo. Ele pode tomar cartão, de repente pode tomar uma punição, tudo bem, assim, isso faz mal, isso não é legal. Mas assim, uma coisa que tem o Abel, por exemplo, né, que ele
comportamento intempestivo, ele fica maluco na beira de campo. O Fernando Diniz também, a gente critica muito algumas atitudes, algumas falas, algumas respostas em coletiva, mas dentro de campo, de repente quando ele chutou o microfone, eu deixei a minha crítica aqui, porque o microfone não é um negócio público, não é um negócio dele, é um negócio de uma empresa, né, e ele está lesando o patrimônio de alguém. Mas enfim, tirando essas coisas, né, o Abel quer apitar o jogo, isso aí eu não discuto, porque quando o Abel ele vai e ele eventualmente quer apitar o jogo mesmo, o torcedor se vê representado. Então a gente pode até cair, a gente pode até perder. Mas quando o Palmeiras perde, você pode ver assim, o torcedor fica maluco, o torcedor fica bravo, pega no pé de jogadores, mas a dor, eu não digo que ela é suavizada, mas a dor, ele se sente, o torcedor se sente abraçado quando ele olha o Abel à beira de campo e fala, cara, assim, a gente caiu, mas a gente caiu lutando. Olha o nosso treinador. Ele tá maluco. Ele tá buscando. Você não vê um treinador apático, olhando, tirando o jogo lá em Fortaleza, que ali foi uma goleada e o Abel ficou simplesmente extasiado, não tinha o que fazer, ele tava com uma cara de paisagem, já tinha aceitado a surra que ia tomar, talvez ele imaginasse que tomasse até 5 gols. Tirando aquela partida ali, mas tantas outras que o Palmeiras de repente perde, o torcedor olha e fala, cara, dói, fulano perdeu um monte de gol, ciclano errou muitos botes, mas o torcedor se vê representado. Quando o torcedor, não tô falando do Diniz, porque o Diniz já não tá no Fluminense, mas isso acontecia no Fluminense também. E quando o torcedor São Paulino, ele olha o Zubeldia se comportar desse jeito, como eu falei, de repente pode tomar uma punição, vão criticá-lo por isso, mas o torcedor se vê representado. Eu acho que isso é muito significativo, isso é muito importante. Quando você via um Thiago Carpini, independentemente dele ser um baita treinador ou não, que ele poderia vir a ser no São Paulo, que ele poderia consolidar um grande trabalho no São Paulo, mas, enfim, né, isso aqui é falar de um universo paralelo que não aconteceu. Mas assim, quando o torcedor olhava pro Carpini, aquelas coletivas com a voz mansa, com a voz calma, eu sei que você tem que ser ponderado, você tem que ser educado, não adianta você descontar num profissional de imprensa que tá ali apenas trabalhando como tá trabalhando o treinador, não adianta você dar um esporro nesse cara, porque o cara tá trabalhando também, você deve o respeito profissional com aquele trabalhador. Só que algumas vezes, né? E ali eu acho que o Zubeldia nem faltou com respeito com o repórter. Nem faltou com respeito. Ele tava, você viu? Aí eu tirava o corpo fora. Não, tava trabalhando, tava fazendo outras coisas. Não, 40 minutos até a coisa. Você viu o lance, É brincadeira. Né? Então, assim, o torcedor se vê representado. Eu acho que isso é muito importante, porque às vezes é óbvio que o Zubeldia vem fazendo um grande trabalho. E vem consolidando grandes resultados, já vinha numa sequência de vitórias, aí veio uma sequência de derrotas, aí engatou mais uma vez uma sequência de vitórias, mas quando vem os momentos de dúvida do torcedor, não sei se esse é o treinador. Ele tem que se ver representado acima de tudo. Ele tem que se ver representado dentro de campo. E quando ele vê o Zubeldia se comportando desse jeito, a derrota dói, de repente fala, fomos prejudicados pra caraca, mas quando ele vê o Zubeldia maluco, ele fala, cara, nós temos um guerreiro dentro de campo, nós temos um representante nosso dentro de campo. E isso, a dor não vai passar, mas o torcedor se sente abraçado por esse comportamento, né? E o Galo voltou a não vencer. Arena MRV, assim, o resultado, o Zubeldia falou, a falta que consolidou o primeiro gol não existiu. Aí o gol bateu no braço do Paulinho. Enfim, não importa como foi. Se a falta existiu ou não. Assim, a arbitragem sempre marca a falta. Se é fora da área, se tá no meio de campo, fora da área, vai marcar qualquer coisa. Teve falta antes. Tem coisa que ele vê, tem coisa que ele não vê. Todo mundo tá sujeito a isso. Na final da Copa do Mundo, entre França e Croácia, o primeiro gol da França sai de uma falta Mandrake. Acho que foi o Griezmann que caiu ali, né? A falta Mandrake, não existiu. Mas o juizão lá, o argentino, marcou. Fora da área, eles marcam qualquer coisa. Aí, se vai tomar o gol ou não, depende da tua competência de tirar a bola ou não.
Ah, mas fica mais perto. Óbvio que fica mais perto, mas é toma lá da cá. É toma lá da cá. O São Paulo teve as suas cobranças de bola parada também. Então, assim, a reclamação, eu acho de repente até justa, tal, mas não acho que foi um lance bizarro. Ah, o gol do Paulinho. Você tem um ângulo de câmera que assim, pra mim, parece que bateu no braço, mas não dá pra cravar. Que o Zubeldia tava bravo ali, falando, não, bateu no braço, eu vi. Ela bate no braço, depois bate na barriga. Pelo jeito que ele ensaiou ali, né, ele que conhece muito mais da bola, eu olhei e falei, cara, realmente, assim, eu vou comprar a tese do Zubeldia. Vou comprar a tese do Zubeldia. Ele levanta, dá aquela, né? Ele mostra como é que foi o lance pra ele. Mas não dá pra brigar contra a imagem. Porque, assim, a marcação de campo foi de gol, certo? A marcação de campo foi de gol. Se a marcação de campo tivesse sido não gol, tivesse sido braço, valeria a marcação de campo. Porque os replays, os ângulos de câmeras não são muito claros. Não ficam claros. Você vê que até hoje, mesmo com tantas câmeras, às vezes são lances tão rápidos que tem uma trave na frente, tem um jogador na frente, a bola passa na frente. E aí você não tem a convicção. E quando não se tem a convicção, tem que valer a marcação de campo. E foi o que aconteceu. De repente, se o árbitro tivesse marcado que o bateu no braço, valeria a marcação de gol anulado. Mas, como a marcação foi de gol, prevaleceu a marcação de campo. Eu acho que tem que ser assim. Se não tem como, se não tem um lance, uma imagem contundente, é difícil. Para mim, a falta tem falta lá e falta cá. Tem falta lá e falta cá. Agora o lance do Paulinho, de repente eu compro a ideia do Zubeldia mesmo, mas daí até você olhar e falar, não foi. A arbitragem não pode se basear no relato do treinador. Eles têm que olhar e falar, cara, essa imagem é muito clara. Bate no braço do Paulinho, não há discussão. Ou não, fala, pô, não dá, não tem uma imagem clara. A gente tem um ângulo que o frame não permite a gente chegar a essa conclusão com 100% de certeza. Então, não dá pra gente simplesmente afirmar e voltar atrás da marcação. Vale a marcação de campo. Aí vale o cara que estava ali, olhando o jogo dentro de campo, a sensibilidade dele, o que ele viu, o que ele presenciou. E é isso. Aí, infelizmente, todas as equipes sujeitas a lances como esse. Todo mundo está. Vitória e Botafogo 1-0. Vitória teve suas chances. O Botafogo teve as suas chances. O Botafogo teve um pênalti ao seu favor. E o Eduardo, olha, eu pedi até perdão pro torcedor. Eu não vi se. Não procurei saber depois, hoje já, né? Um dia seguinte, o que aconteceu. Aquele famoso migué, né? Que ele perde o pênalti e fala que se lesionou. Eu não sei se foi uma lesão de fato. Eu sei que ele cai lá, faz uma cara de dor legítima. Mas é aquela história, fica aquela coisa, pô, será que é Miguel ou será que não é Miguel? Eu não sei. Por isso que eu tô pedindo perdão ao torcedor, porque eu não procurei informação, falha minha, devia ter procurado, por isso eu também não vou tirar sarro, né? Mas pode ter sido um belo Miguel. Perdeu o pênalti, chutou na lua, foi substituído, entrou o Tietê, e o Tietê, um pouquinho tempo depois, rouba a bola no campo de ataque, e aí ele solta puxa, esqueci quem foi. Vou pegar aqui, ó. Vamos abrir aqui para não. Savarino. E aí, o gol do Botafogo. E é isso. Vitória e liderança. Temos um novo líder. Tá aqui a tabela do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Botafogo 33, Palmeiras 33. Mas o saldo de gols é esse: 14 gols pro Botafogo e 12 pro Palmeiras. 10 vitórias, 3 empates, 3 derrotas para as duas equipes. Rigorosamente iguais, diferença de apenas 2 gols. E a próxima rodada, aguardem, a próxima rodada será Botafogo e Palmeiras no Engenhão. Para quem não está recordado, jogo entre essas duas equipes no Engenhão
Primeiro tempo, goleada e passeio do Botafogo. Segundo tempo, virada e humilhação do Palmeiras. O Palmeiras saiu vencedor e, para mim, aquele foi o jogo do título. Aquele foi o jogo da disputa de título, que deixou o John Textor mais maluco ainda, né? Que foi buscar o relatório da Good Game, né? Eu não sei se é da Good Game o nome da empresa lá. Enfim, né? Que o STJD diz que as provas não valem nada, né? Não tem validade nenhuma. Mas enfim, tem tudo, tem absolutamente tudo para ser um grande jogo, quente, movimentado. E a gente torce por muitos gols, como aconteceu ano passado no Engenhão, tá? Então, Botafogo, Palmeiras, Flamengo 31, Bahia com 30, São Paulo 27, Cruzeiro vem na sequência, o Fortaleza tá chegando perto, empatado com o Cruzeiro aqui, Atlético Paranaense, Bragantino, o Galo pontuando, dando uma subidinha, o Vasco também respira, Internacional, Juventude, Criciúma, com empate aqui, Vitória, Cuiabá, Corinthians, Grêmio, Atlético Goianiense e Fluminense pontuou. Pelo menos pontuou. Se tem uma luz, ainda não há. Ainda não há. Tá todo mundo aqui num bolo. 11, 11, 12, 14. O Fluminense está destoando ainda. Está destoando. E tivemos equipes aqui que não jogaram. Tivemos equipes que não jogaram. Então, assim, tá distante já do Atlético. É pelo menos 2 rodadas pro Fluminense passar o Atlético. Ah, se vencer uma já empata. Aí, critério de desempate, tudo bem, pode sair da lanterna. Mas para passar mesmo, para desempatar, para abrir, pelo menos 2 rodadas. Pelo menos 2 rodadas. Então, a situação não é legal, mas a gente vê coisas boas acontecendo, pelo menos. A gente vê algumas coisas boas. Se vai mudar ou se não vai, gente, aí vai depender do trabalho do Mano, que ele vai fazer. Para quem não se recorda, a gente não falou sobre isso aqui, mas para quem não se recorda, o Mano era treinador do Corinthians e não conseguiu trabalhar com o Renato Augusto. E lá está Renato Augusto no Fluminense. Então, assim, são escolhas e escolhas, né? São escolhas e escolhas. E a gente fica naquela, né? A gente fica naquela. Vamos torcer pelo melhor. Vamos torcer pelo melhor. Torcer pelo melhor. Vambora, ó. Viralizou do dia. O Gabigol chegou a fazer um gol, mas foi anulado. E aqui o Zubeldia pistolão. Tá aqui o Gabigol, saiu comemorando loucão. Saiu comemorando a rodo. Mas não deu. Não deu. O gol foi impedido. Ele saiu gritando, né? A bandeirinha já tinha dado impedimento. Galera questionando o pênalti do Pedro. Questionável mesmo. Mas assim, não vou ficar debatendo aqui. Lucero El Gato garantiu a vitória do Fortaleza. Tá aqui, né? Bravo, hein? Bravo. Aqui o gol do Savarino. O Miguel ou não, do Eduardo. Aqui tem as piadinhas, né? Palmeiras do Abel. Uma máquina de gols. Né? Não é tão bem uma máquina de gols, mas aqui é... Porque o Botafogo tem mais gols, né? Tem mais saldo. Mas deixa eu ver se tem mais gols, só para falar. Gols Pro. O Botafogo tem mais gols, né? Então, assim, é uma máquina de gols, mas tem equipes que fazem mais gols que o Palmeiras. Bom, vamos lá. Aqui, né, o tempo. 5 minutos e 53 estava 1-1. 8 minutos e 32 estava 3-1. Quando saiu o terceiro gol do Palmeiras, a TV ainda mostrava o replay do segundo gol. Só para vocês terem noção de quão rápido foi. Aqui mais ainda, né, que tá 8h32, 7h14. Questão de 2 minutos, o Palmeiras consolidou uma vitória. Pô, é impressionante, né? O gol do Shailon é qualquer parada. Eu queria rodar aqui, mas não vou não. É surreal, velho. A galera até ligou, pode chutar esse chute 150 vezes. Cara, assim, surreal, velho. Surreal. É impressionante. Aqui, brincadeira com o Abel. O Zubeldia saiu de campo socando a placa de publicidade, né? Saiu, deu um soco aqui, deu um soco do outro lado. E aqui a galera, eu amo o Zubeldia, que tá vendo, cara? Assim, é coisa que o torcedor se vê identificado dentro de campo. Pô, perdemos. Sacanearam com a gente, o torcedor ficou com essa sensação.
Mas aí ele olha lances como esse, pô, Zubeldia é foda, né? Com todo o respeito, Zubeldia é foda. As crias de Xerém pedindo passagem, né? Vamos lá, Mano Menezes, prestar atenção. Que nem eu falei, tem que escolher quem tiver com confiança, quem tiver bem para jogar. Quem tiver bem para jogar. Tá aqui Felipe Coutinho. Alegria, né? Muita alegria do torcedor. E aqui a gente vem para a rodada de sábado. De sábado não, rodada de quarta. Rodada de quarta, o Vasco jogou na quarta, né? Vamos avançar. Abel Ferreira, estamos com 25 minutos. Abel Ferreira usou a expressão, né? Para falar que o time não é bagunçado. Ele diz que isso não é uma equipe de índios. Vamos pegar aqui, ó. Aníbal tem uma dinâmica muito boa e por isso queríamos muito esse jogador. A direção não conseguiu trazer quando precisávamos, porque não dava. Foi quando nós conseguimos, e ainda bem, em boa hora, que nós o trouxemos. Eu diria que ele é o equilíbrio, o pêndulo da nossa equipe. Dá confiança para aqueles 4, 5, 6 chegaram à área. 4, 5, 6 chegaram. E ele, com o Vitor Reis, hoje, e o Gomes, e o Rocha ou Mike, puderem equilibrar a equipe e dar liberdade aos da frente para atacar. Porque isso não é uma equipe de índios. Há uma organização e dentro dessa organização a liberdade para eles criarem. Bom. Lei federal, conhecida como lei do racismo e que inclui a xenofobia, prevê que serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Como eu falei, gente, ó, quando são xenófobos com o Abel, aconteceu mais recentemente com o diretor de futebol de São Paulo, Carlos Belmonte. A gente já viu muitas vezes alguns outros discursos de alguns personagens da imprensa. Eu lembro que o Mauro César falou que o Abel tem o discurso do colonizador, né? Discurso do colonizador. Para mim também é uma fala um pouco infeliz. Né? Não estou aqui criticando o Mauro, né? A gente não chegou, acho que, a falar aqui sobre isso. Para quem conhece, eu sou um grande fã, né, do Mauro César e de tantos outros, né? Por isso que a gente fala aqui abertamente, porque às vezes a gente critica um por uma fala, ou outro. No calor do momento, as pessoas acabam falando coisas que não deveriam, poderiam ter pesado um pouco mais. Então, quando o Abel ele é vítima de xenofobia, a gente fala sobre isso. Aí fala, não, que não sei o que tal. O Abel ele é caçado pura e simplesmente por ser português hoje. Até por vários profissionais da imprensa. Sejam eles ex-jogadores, sejam eles jornalistas. Quem sabe, sabe. Quem ouve programas esportivos sabe. É difícil reconhecer o trabalho do Abel por muitas vezes. Difícil. Às vezes a crítica pela crítica. E tá tudo bem. Quem criticar, faz a sua crítica. Não tem problema. Desde que não haja de forma racista. A liberdade de imprensa está aí. Mas quando o Abel comete as suas gafes, as suas falhas, a gente precisa falar também. A gente se prende muito ao futebol. A gente tenta se prender muito ao futebol. O máximo que a gente pode. Mas quando não dá, quando eu acho que extrapola os limites, a gente tem que falar também. E a fala do Abel foi extremamente infeliz. Isso não é uma equipe de índios, há uma organização e dentro dessa organização há liberdade para eles criarem. Uma tribo de índios, vamos usar o termo que o Abel usou, é muito organizado. É uma sociedade, eles são organizados como uma sociedade. Eu não sei se o Abel sabe ou desconhece, mas eles são organizados. Talvez não tenham chego no tamanho de um império, como o Império Inca, como o Império Maia, como o Império Azteca, como o Império Egípcio, Império Romano, já que ele é europeu, está mais próximo do Império Romano. Talvez aqui na América do Sul, aqui na América do Sul não, na região onde hoje é o Brasil, nós tivemos diversas tribos. E quando a gente fala em tribo, por excelência, a gente já quer dizer que existe uma organização. Quando nós falamos em tribo, por excelência, nós já estamos querendo dizer que existe uma organização.
Então, ser índio, fazer parte de uma tribo, existe muita organização. Eles são organizados como uma sociedade, cada um tem o seu papel. Você pode questionar uma coisa ou outra, se é correto ou não. Isso faz parte do contexto de cada tribo, de cada região. Se um está mais próximo do rio, vai ter uma organização. Se um está mais longe do rio, está mais no meio do coração da floresta, é outra organização. Se está mais perto do litoral, é outra organização. Se está numa região montanhosa, é outra organização. Eles se adaptam e se organizam para sobreviverem naquele tipo de ambiente. Como eu falei, de repente, não conseguiram chegar, né, no tamanho de um império. Se a gente olhar aqui para a América do Sul, Império Inca, né, que pegou toda a região ali do Peru, da Bolívia, o norte da Argentina, norte do Chile, toda essa região, chegando até, dizem que tem laços que chegam até aqui ao Brasil, do Império Inca, né? Não tenho chego na América Central, do tamanho do Império Maia, do tamanho do Império Azteca. Se a gente olhar para a África, não tenho chego no tamanho do Império Egípcio. E aí, mais uma vez, não tenho chego no tamanho do Império, as dinastias chinesas, né? Os impérios do Japão, né? Tem imperador até hoje o Japão, né? Mas assim, se a gente olhar no medieval do Japão, né? A era dos samurais, talvez não tenham chego nesse nível, nesse tamanho. Talvez não tenham chego no tamanho dos gregos, dos persas, do Império Persa, do Império Romano, do Império de Gengis Khan, né, o maior conquistador do planeta, da história da humanidade. Conquistou praticamente toda a Ásia, um pedaço da Europa, né? Talvez não, mas eles são organizados. Como eu disse, quando a gente fala em tribo, a gente já está falando, né, de um grupo de indivíduos que estão unidos ali. Que estão unidos. Como eu falei, você pode criticar se a organização é eficaz ou se não é. Mas existe uma organização. Então a reflexão aqui é apenas para que a gente, para que não fique, né, para que não fique essa visão de que isso é coisa de índio. Os caras atacam como índio. Vai todo mundo para cima, desvairado, de forma desequilibrada, de forma descompensada. Não. Isso não. É muito mais. Né? Fica essa visão ultrapassada, né, de que o indígena é aquele povo que corre para cima do... Talvez os relatos dos europeus eram esse, né? Pô, povo desorganizado, eles vêm para cima da gente em ondas e a gente aqui só atirando. Mas porque os caras não conheciam a pólvora. Os caras não conheciam as armas de fogo. Quando os portugueses, os espanhóis, os holandeses, os franceses, os ingleses chegaram aqui nas Américas, os caras já tinham tudo canhão, os caras tinham mosquete, tinham armas de fogo. Então fica todo mundo à distância, atirando, e quando você vê um povo chegando para lutar no corpo a corpo, que é o que eles tinham, pô, parece que os caras são um monte de maluco. Pô, estão vindo aqui para cima da gente, a gente vai ficar aqui atirando, e é isso. E aí passa essa sensação ultrapassada de que, pô, não há organização, os caras não são organizados, né? Eles vêm pra cima da gente. Não, é uma guerra, né? É uma guerra. Como é que a gente vai guerrear numa guerra onde só existe armas de corpo a corpo? Tem que ir pra cima. Tem que ir pra cima. Os povos tribais, alguns, né? Alguns têm a coisa da intimidação, né? Então usavam aqueles cocares com as penas longas, né? Tem uma questão de respeito, tem a religião envolvida, obviamente, mas tem também uma questão de intimidação. Quanto mais eu grito, quanto maior a arma, ou quanto melhor a armadura, mais intimidação. Então, assim, a partir do momento que a gente faz uma blitz, isso aqui, por isso que eu tô falando, hein? Olha o raciocínio onde eu tô chegando. O terceiro império alemão, conhecido como Terceiro Reich, né? A Alemanha nazista do Hitler, como é que os caras conquistaram a Europa? Estratégia de blitz.
Blitzkrieg, né? Famosa Blitzkrieg. Os caras chegavam com tanque, avião, tropa, saíam tocando terror, assim, uma questão relâmpago. Eram ataques relâmpagos nas cidades europeias, um estilo de tática, de estratégia militar que não era mais, que os caras não usavam. Os caras jogavam naquela época, o jogo deles era trincheira. Era ficar na trincheira e esperar vencer no cansaço. Quando os alemães chegam com essa estratégia, os caras conquistam a Europa. Os hunos, né, para quem não conhece, o Átila, o Huno, um guerreiro que veio de uma tribo lá da região da Mongólia, como foi Gengis Khan depois dele, como é que ele conquistou boa parte da Ásia e chegou na Europa também, este outro guerreiro que chegou na Europa, como é que ele conquistou tanto? Blitzkrieg. Dizem que o Átila, o Huno e suas tropas atacavam numa estratégia de Blitzkrieg. Chegavam a cavalos, uma arma em cada mão, né? Eles conseguiam montar os cavalos sem usar as mãos nas rédeas, e com isso eles tocavam o terror. Blitzkrieg. Entravam de uma forma muito rápida, jogo de intimidação. Você pega os adversários ainda dormindo, tendo que vestir armadura, tendo que pegar a arma. Nessa brincadeira, ou ele corre, ou ele fica para morrer, porque não vai dar tempo dele pegar a armadura dele, pegar a arma dele, porque o cara tá vindo a cavalo e ele já chegou. Então ou a gente corre, ou a gente vai ficar aqui e vai morrer. Mesma coisa. Então, quando de repente, é o que eu tô falando. Se de repente essa estratégia que muitas tribos adotaram durante a conquista da América, né? Levou a crer, levou essa falsa ideia de que não havia organização. Mas era apenas uma estratégia de Blitzkrieg, né? E não foi só isso, né? Assim, eu uso esse argumento porque deve ter sido, provavelmente, um dos acontecimentos que mais levaram os europeus a pensar que não havia organização, né? De que, olha, a gente está aqui atirando com arma de fogo, os caras estão vindo. E a gente está limpando. Porque os caras não conheciam arma de fogo na época, né? E mesmo depois de conhecer, você conhece e fala, cara, dá para ganhar. A gente vai, a gente intimida. É o que eles conheciam. Depois, quando foram entender, talvez já foi tarde. Foi tarde. Mas muitos conseguiram a sua independência. À base de muita luta. Então, dizer que não havia organização, havia organização. Né? Havia organização. Então fica aqui essa reflexão, tá? Vamos avançar. Só para finalizar, vamos falar de Corinthians, tá? Deixando aqui a crítica. Espero que o Abel soltou uma nota depois, né? Pediu desculpas e tudo mais. Tem aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se tem aqui o pedido de desculpas do Abel. Não sei se tem aqui, né? Se posicionou via assessoria de imprensa, alegando que em momento algum teve a intenção de ofender alguém e que utilizou uma expressão comum no futebol. Vivo e trabalho no Brasil desde 2020. Tenho profundo respeito por todos os brasileiros. As pessoas já conhecem meu caráter, as minhas condutas e as minhas ações sociais. Sabem também que eu repudio por completo toda forma de preconceito. Bom, então ele precisa rever algumas coisas, tá? Assim, falar das ações sociais, eu acho covardia, né? Eu não gosto quando a pessoa fica usando a imprensa para falar das coisas boas que ele faz, só porque estão criticando as coisas ruins. Se você faz uma coisa boa, você tem que fazer de bom grado. Você não pode usar isso como propaganda, você não deve, pode, cada um faz o que quer. Eu só acho mau caratismo você usar isso como propaganda ou você usar isso para dizer que é uma pessoa melhor ou não. Porque você está ajudando de coração ou não. Por que você está ajudando? Por que você está ajudando? Você está ajudando para se aparecer? Ou você está se ajudando para se promover? Ou você está ajudando para ajudar de fato? Para ajudar alguém que precisa? Então, eu não gosto, honestamente, eu não gosto quando alguém faz algum tipo de comunicado levantando as coisas boas que faz. As pessoas só veem as coisas ruins. Isso é mal do ser humano.
Isso acontece. Isso acontece. Eu só acho assim, se você quer ajudar, ajude de coração. Você não pode ser usado como uma propaganda. Ah, você quer usar? Então você usa. Então você usa. Eu digo isso pessoalmente, eu não gosto. Né? Eu não gosto. Eu acho isso uma sacanagem. Mas, enfim. Né? Enfim, bom, tem isso aqui. E tem que rever alguns conceitos, porque ele fala que é uma expressão comum no futebol, né? Isso só mostra que o futebol está ultrapassado, então. Está muito ultrapassado. E tem muito racismo estrutural. Só mostra um problema muito mais profundo ainda quando a gente fala de futebol, né? Do mundo do futebol. Bom, vamos embora que tá começando a obra aqui. Para quem acompanhou ontem, no final do podcast, começou uma martelada aqui e tá começando de novo. Reforços do Corinthians. Balotelli, Di Maria. Corinthians volta atenção ao ataque em busca de mais reforços. Aqui por Emílio Bota, José Edgar de Matos. Vai buscar mais reforços. Contratou o goleiro Hugo. Acerto encaminhado com o zagueiro André Ramalho. E os meio-campistas Alex Santana e Charles. O objetivo passa a ser encontrar peças para o ataque. E aí se falou, né? Baixo rendimento do Pedro Raul, isso já era esperado. Entendi até hoje a contratação do Pedro Raul, mas tudo bem, tudo bem. Mário Balotelli, até onde eu vi nos programas esportivos ontem, de pessoas que têm contatos muito próximos do Corinthians, é que está apalavrado. Está apalavrado. O Balotelli fez a sua pedida, o Corinthians, de forma informal, aceitou e está apalavrado. Daí até pagar, até assinar, é outros 500. Fato é que o Corinthians tem problemas financeiros, sem grande capacidade de investimento. E um diretor do Corinthians revelou a pedida salarial do Balotelli. A intenção dele é voltar à seleção italiana, né? Muito provavelmente não irá. Até porque aqui no Brasil, com todas as tentações possíveis, eu duvido que o Balotelli vai conseguir praticar um bom futebol. Eu duvido. Não vejo um Balotelli. Ele vai ter que calar a boca de muita gente, inclusive a minha, de provar que ele ainda quer jogar bola. Pô, fez muito gol. Fez gol pra caraca nas últimas temporadas. Fez gol pra caraca. A média de gols dele é interessante. Mas assim, tem também os problemas extra-campo. Tem os problemas extra-campo. E aqui no Brasil a gente sabe que a galera gosta de uma gandaia, de uma fala. Não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. Mas aqui no Brasil faz mais calor. Vai estar em São Paulo. Maior que muita cidade que o Balotelli vem jogando. Das últimas que ele está jogando, pô, muito maior. Muito maior. Né? As tentações são muito maiores. Não só não estou falando só de mulherada, não, gente. Quando eu digo as tentações, é bebida, é festa. Tem carnaval, tem festa junina. Daqui a pouco vai chegar Tomorrowland, né? Festa de tech. Pô, é brincadeira, velho. Aqui, as tentações aqui não é só festa. Ah, quero o salão do automóvel. Ah, quero só jogar videogame. Então você vai nas casas de videogame. Quero karaokê. Quero encher a cara. Quero, sei lá, de repente usar um negócio ilícito aqui ou outro. As tentações são enormes. É isso que eu tô falando. Não é só questão de mulherada, gente, que eu tô falando. São outras tentações. São outras tentações. Por isso que eu duvido muito que o Balotelli aqui em São Paulo pudesse fazer alguma coisa relevante. Hein? Acho que ele estaria mais nas páginas de fofoca do que nas páginas esportivas. Ele quer Claudinei Alves, entrevista ao site Gol. Ele quer 3 milhões de euros por ano em um contrato de 2 anos. Ele quer 3 milhões de euros por ano. Contrato de 2 anos, ou seja, são 6 milhões de euros. O euro está mais de 5 reais. Opa, 5 mil. O euro tá mais de 5 reais.
E as luvas pagas em 2 anos de 2 milhões de euros. Então são 3 milhões um ano, 3 milhões um outro ano, que é o contrato de 2 anos, são 6 milhões. E as luvas mais 2 milhões, são 8 milhões. São 8 milhões. Levando em consideração os números revelados pelo diretor da base do Corinthians, Mário Balotelli deseja receber 8 milhões de euros, cerca de 47,2 milhões na cotação atual. São do dia da notícia. O valor mensal seria de 333 mil euros, algo em torno de quase 2 milhões de reais por mês. 2 milhões de reais por mês. De um clube onde o presidente Augusto Melo, há pouquíssimo tempo atrás, deu uma coletiva para falar que o clube tem que escolher a conta que vai pagar. O presidente falou isso em coletiva. Quando a Vaidbet saiu, ele estava na Europa, aí ele voltou, ele deu uma coletiva. E ele falou que o clube tem que escolher a conta que vai pagar, porque não dá para pagar todas. E nós estamos falando aqui que este clube, este presidente quer contratar um atleta que vai custar 2 milhões mensais aos cofres do Corinthians. Só ele, hein? Fora todos os outros atletas. Eu acho que ele quer chegar ali a folha salarial mais cara do país, eu acho. Não sei. Não sei, né? Vamos ver, né? Vamos ver qual o caminho que leva. Como eu falei, eu ouvi muitos não, né? Mas alguns programas esportivos ontem e alguns personagens, né? Que têm contato com empresários, enfim, contatos dentro do Corinthians, disseram que tá meio apalavrado já. Pô, o Corinthians achou legal, o Balotelli achou legal, só falta fazer o contrato, né? Todas as nuances do contrato e assinar. Até lá o Balotelli pode existir, mas assim, eu prefiro que o Corinthians desista até lá, não o Balotelli. Porque o Balotelli tá bom, tá ótimo. Pô, vou estar em São Paulo, vou ser amado, paparicado, vou ter uma série de regalias, por onde ele vá. Você não tenha dúvida. São Paulo, terra da garoa, uma cidade com raízes italianas. É uma cidade com raízes italianas. O que ele vai ter de restaurante italiano querendo recebê-lo, pô, é brincadeira. Por isso que eu tô falando, as tentações são enormes. É capaz do Balotelli em um mês aqui em São Paulo ele ficar gordão. De tanto restaurante que ele vai, que ele vai ser convidado. Você tá entendendo o que eu tô falando? Pô, é loucura, gente. É loucura. Enfim. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Ó, gente, peço perdão pelo longo podcast, nós vamos encerrar por hoje, finalmente. Achei que ia ser mais curto. Vamos encerrar por hoje. Você que nos acompanha até aqui, fica o meu profundo agradecimento. Peço para deixar aquela famosa moral. Desejo a todos uma ótima sexta-feira. Em alguns lugares uma sexta gelada, aqui para mim tá muito gelado, mas é sexta-feira. Não há nada como sexta-feira, né? Então, aproveite de brincadeiras à parte, aproveite com moderação. Desejo para todo mundo também um ótimo final de semana. Um fortíssimo abraço. E semana que vem estamos de volta para falar o quê? Para falar de futebol brasileiro, mas para a gente falar também das finais, hein? Copa América, Canadá e Uruguai, vão ter final da Euro também. Então a gente vai acompanhar de tudo um pouco. E semana que vem, segunda-feira, vai ter bastante conteúdo, hein? Aqui, ó, Espanha, que é o terceiro lugar, né? Terceiro lugar da Copa América, Canadá e Uruguai. E a final, Argentina e Colômbia, Espanha e Inglaterra. Semana que vem estamos de volta. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Tchau.